Boa noite. Nós estamos iniciando hoje, nesse semestre, o projeto que já existe há alguns anos da Bethesda, chamado Oficina de Ideias, que é uma proposta de nós pensarmos a nossa realidade. E a gente começa com o tema do censo, que era para ter sido feito em 2020, por todos os problemas da pandemia, e saiu o resultado religioso agora. Tá? E o Brasil é um dos poucos países do mundo a incluir a pergunta de religião no censo. E nunca na história desse país, né, o censo religioso foi tão discutido e tão falado para o mal ou para o bem. Porque havia uma crença de que os evangélicos estariam crescendo muito. De verdade, não é uma só crença. Os dados das últimas 3 décadas mostraram um crescimento quantitativo grande dos evangélicos e havia uma ideia de uma espécie de mudança de hegemonia, né? Sairíamos de uma hegemonia católica para uma hegemonia evangélica. E existia até uma estimativa da chamada transição. Walter, o slide 4, por favor. Não, querido, é o 4. Isso. Em cima do decréscimo católico e do crescimento evangélico que tinha acontecido em décadas atrás, existia uma previsão de que, em 2030, portanto, daqui a 5 anos, os evangélicos alcançariam os católicos, 38,6% de evangélicos, 39,8% de católicos, e a tendência seria uma espécie de mudança dessa hegemonia. Mas isso não aconteceu para a alegria de alguns e tristeza de outros, né? Tem uma pesquisa do CEM, que é Centro de Estudos da Metrópole, junto com a USP, de alguns anos atrás, que, por exemplo, e o IBGE publicou em 2022, que existem no Brasil 579.798 instituições religiosas, que tanto templos católicos como terreiros espíritas e igrejas católicas. Em relação, por exemplo, mais de 500 mil templos, 264 mil instituições de ensino e 247 de saúde, ou seja, para que saúde e educação se a gente tem templo religioso, né? A questão é que o catolicismo continuou caindo, mas bem menos que décadas anteriores, e os evangélicos continuaram crescendo, mas muito menos do que estavam acontecendo nas décadas anteriores. E nós temos 2 grandes curiosidades nesse censo: um decréscimo absoluto dos espíritas e um crescimento significativo dos cultos afros. E dizer que o crescimento dos espíritas tem a ver com crises e escândalos justificaria também se tivesse tido o decréscimo de evangélicos, ou de culto afros, ou de católicos e assim por diante. Quer dizer, fenômeno social não tem uma única causa. Então, nós convidamos aqui algumas pessoas, que eu vou já apresentá-las, e a nossa questão central aqui é quais são as implicações do crescimento evangélico no Brasil. É remédio ou veneno? A questão é que a ironia é que o veneno da cobra produz o remédio. Tá? E todo mundo sabe que remédio em excesso se torna veneno. Tá? Então, nós convidamos aqui Jaqueline Teixeira, de Moraes Teixeira, antropóloga, professora da USP, que tem diversos livros e textos sobre os evangélicos, e agora eu vou ser bem original, do jeito que foi naquele dia. Quem quiser entender os evangélicos no Brasil, precisa ler os textos da Jaqueline, que ela disse isso de mim. Ana Carolina Evangelista, que é cientista política e diretora do ISE, e o ISE, para quem não conhece, é Instituto de Estudos da Religião. E eu não tinha pensado nisso. Jaqueline tem o melhor sobrenome para pensar em evangélico, né? Ana Carolina Evangelista.
O ISE foi fundado em 1970 e quem quer entender religião, conhecer o fenômeno brasileiro, tem que acessar o site do ISE. E eu estou dizendo isso porque também saiu um livro no ano passado chamado Para Entender o Campo Religioso Brasileiro, que eu tenho 2 textos nele. Tá? Tive o privilégio de publicar nesse livro. E o Juliano, que também é antropólogo e é colunista da Folha, e tem também livros publicados sobre os evangélicos. Então, inicialmente, nós temos 10 minutos para cada um de vocês, e a pergunta é: qual a implicação ou as implicações do crescimento evangélico no Brasil? Jaqueline. Deixa eu ligar o cronômetro. Porque assim... Lá. Ai, que chique. Gente, boa noite. Pelo menos foi o que me prometeram, colocar o cronômetro. Todos e todes. É uma alegria imensa estar aqui. Tem muito tempo que eu queria vir a Bethesda. Muitos convites eu já tinha recebido e, infelizmente, não tinha dado certo, mas dessa vez deu. Então, eu estou muito feliz. Né? Quero agradecer demais, enfim, a igreja, né? O pastor Ricardo, Jerusa, Gideon, enfim, muitas pessoas que atravessaram a minha vida e a minha formação de várias formas. É um prazer imenso também estar dividindo esse momento com a Carol e também com o Juliano. E bora lá, né? Bom, primeira coisa, né, que eu acho importante a gente pensar sobre essa questão do crescimento evangélico no Brasil, talvez esteja ligado a gente enfrentar um pouco a ideia do que é que a sustentação pública do ser ou não ser uma pessoa evangélica nos coloca para pensar a própria concepção das dimensões e das adesões religiosas no Brasil. Por exemplo, né, vamos pensar isso um pouco a partir da própria história do censo, do nosso censo no Brasil, e o modo como o censo começou a pesquisar ou a quantificar o pertencimento religioso. A gente tem o nosso primeiro censo no Brasil em 1872, o que significa que o Brasil é um dos países do mundo que constitui dados censitários da sua população de maior alcance. Assim. A gente tem um histórico maravilhoso para entender essa população. E o que é mais interessante é a gente pensar, de alguma maneira, como é que as categorias vão se transformando na construção desse entendimento. Pois bem, estou falando desse primeiro censo, e, basicamente, a pergunta que se fazia nesse censo de 1872 era se, e claro que a gente não está falando de uma autodeclaração, né, era essa pessoa que entrevistava, que quantificava, era a ideia de católico ou acatólico. Ou seja, todo mundo que não era católico era inserido dentro de uma única categoria, e essa categoria era acatólico. Como a gente está falando de um período em que a gente não tem ainda uma legislação específica sobre liberdade religiosa, porque isso vai ser na nossa Constituição de 1890, a gente está falando, consequentemente, de uma dificuldade de reconhecimento de outras expressões religiosas para além do catolicismo. Porém, por uma série de questões, e porque estávamos falando basicamente de cristianismos, ser protestante era a única possibilidade, a forma mais próxima de alcançar algum reconhecimento, não sendo católico, né? E a gente sabe que a própria palavra protestante vem exatamente, né, já como quase que com uma necessidade de se pensar como um não católico, né, um protesto ao próprio catolicismo. Com isso, então, tem uma questão importante que a gente vai vendo no século XX, a partir da década de 60, com o crescimento da população evangélica, que a gente pode pensar ela de 2 formas. Primeiro, o modo como isso, de alguma maneira, traz a possibilidade, né, de uma população se pensar religiosamente para além do catolicismo. E isso acaba ajudando outras religiosidades periféricas a alcançarem uma possibilidade de disputar o estatuto da religião no público.
porque, de alguma maneira, estruturar melhor, né, mesmo dentro de uma dinâmica do que é ser evangélico, o não ser católico, acaba permitindo com que outras religiosidades que historicamente ficaram, né, numa dimensão mais marginal do reconhecimento do que se reconhece como religião no Brasil, a se organizarem, né? E essa organização, consequentemente, foi fazendo com que não apenas os evangélicos crescessem, mas outros pertencimentos religiosos começassem a crescer também. A gente, né, Gideon mesmo lembrou do candomblé e da umbanda com esse crescimento significativo. Tudo isso que eu estou dizendo é basicamente para dizer que o crescimento evangélico, ele serviu e ele serve para a gente pensar reflexivamente sobre várias dimensões. E a primeira delas está relacionada ao próprio estatuto do que a gente considera como religião e a própria dimensão do que pode ser ou não pode ser respeitado enquanto pertencimento religioso. E, claro, que a gente está falando consequentemente, e a gente estava ali conversando, né, numa rodinha, não de escarnecedores, jamais, brincadeira. A gente estava ali conversando exatamente, né, sobre pessoas evangélicas e a política e lideranças que, consequentemente, né, são causanes no sentido de que elas ficam o tempo todo usando o poder religioso, né, para subverter, inclusive, a própria dinâmica do Evangelho, o quanto, de alguma maneira, apesar disso, esse crescimento, ele é um crescimento que ele traz uma certa ideia de pluralidade, né? E essa pluralidade, ela aparece tanto no modo, né, como o país vai concebendo a alteração do seu perfil religioso, como em outras dimensões da vida também, né, como mesmo na própria configuração do reconhecimento de alguns direitos. Então, na minha concepção, esse crescimento evangélico trouxe muitas questões, traz ainda muitas questões, seguirá trazendo, mas, ao mesmo tempo, ele tem muita coisa significativa, no sentido de que ele ajuda a interpelar e a pensar uma reorganização da ideia de público, né? E uma reorganização do próprio modo como o Estado reconhece as coisas e do modo como nós, como sociedade civil, também reconhecemos as crenças e também legitimamos a fé, né? Então, se por um lado esse pertencimento evangélico sustenta intolerâncias, né? E isso, consequentemente, é um problema, e um problema que a gente precisa enfrentar para pensar os mecanismos de resolução. Por outro lado, esse mesmo crescimento, ele também permite com que se organize bases importantes para uma pluralidade religiosa, né? Na medida em que isso abre caminho para que outros grupos religiosos e outras concepções, né, de pessoas que também vão passando por um trânsito religioso, né, e que saem do catolicismo, se tornam pessoas evangélicas e depois talvez se descubram em terreiros, né, ou em outras expressões de fé, mas que, de alguma maneira, quer dizer, precisem disputar esse lugar do protesto, né, do acatolicismo, para pensar a sua própria religiosidade, para pensar, de alguma maneira, uma mudança que ela não é só brasileira, ela é muito mais geral, porque ela é uma mudança, na verdade, de todo o sul global, né? A gente está falando de uma alteração do perfil religioso que abarca aí não apenas o Brasil, mas outros países da América Latina e países do continente africano, né? A gente está falando de uma América Latina que ainda segue muito católica, mas em que cada vez mais, em vários países, outras formas de expressão religiosa, e fundamentalmente a expressão religiosa cristã evangélica, vem crescendo e vem trazendo, consequentemente, alterações nas concepções políticas,
outras disputas e outras formas, né, para ver, inclusive, a própria ideia de direito. É isso, por enquanto. Foi? Foi. Que disciplina de tempo, hein, Jaque? Meu Deus! Boa noite para vocês, todas as pessoas. Estou muito feliz de estar aqui. Eu queria muito vir na nova casa. Não dá para falar que queria muito vir, não veio até hoje, é meio falsidade, né? Mas meu coração queria vir, meu corpo ainda não tinha vindo. Estou realmente feliz. É um espaço que também me acolheu em São Paulo, quando eu voltei para cá. Então, estou achando ótimo que você começou como você começou, Jaque, que é diferente do Juliano e da Jaque. Eu sou cientista política, eu não venho dos estudos da religião, mas sim a partir. Eu sou um case do que está acontecendo no Brasil, porque eu chego na religião por causa da política. E nela fico, e dela não sairei. Mas porque eu queria um pouco trazer um pouco essa questão, no debate público mais amplo, e aí não nos estudos específicos, ou quem estuda, seja a partir da antropologia ou da sociologia, já está mergulhado, né, a olhar para o mundo evangélico, e não só o mundo evangélico, mas o campo religioso brasileiro de uma forma geral, e quem vive as religiões também, seja do campo evangélico, seja no campo afro. Então, além dos espaços específicos de interesse, seja de quem vive ou de quem estuda, quando que a gente começou, de forma mais ampla, a se interessar por isso, de forma geral, o debate público, essa euforia para falar de religião e falar especialmente do campo evangélico? Quem é do campo evangélico, inclusive, não deve aguentar, né, o quanto se fala do campo evangélico a todo tempo. Por um lado, é bom, porque fala-se mais e desmistifica-se coisas e estereótipos são desconstruídos. Então, o maior debate público sobre isso, o trabalho do Juliano tem um enorme valor, inclusive, nesse campo, que é destrinchar o que é o campo evangélico, que já era muito grande, profícuo e diverso e problemático no Brasil, e falava-se pouco sobre o campo evangélico de forma ampla. E por que hoje, por que no censo de 2010 a gente não faria a pergunta é veneno ou é remédio? Eu já começava a fazer um pouquinho, mas no censo de 2000 a gente não fazia a pergunta é veneno ou é remédio. A gente faz a pergunta é veneno ou é remédio agora no censo de 2022, porque teve dinâmicas paralelas à política que aconteceram e que se recrudesceram, e um debate público de forma mais ampla. Uma grande parte do Brasil, da imprensa, da mídia, das análises políticas, não só da imprensa e da mídia, como se tivessem descoberto que o Brasil era evangélico apenas a partir de 2018, sendo que o Brasil já era evangélico, no sentido não da maioria, no sentido da presença pública, da presença na cultura, da presença na religião. Eu tenho muitos textos meus de análise política nas eleições de 2018, e eu não achei que eu fosse ter que repetir esses textos em 2022, que era para onde vocês estavam olhando, porque o Brasil já era evangélico. Por que a gente está fazendo essas perguntas agora, tão básicas, pautadas pela política? Para a gente ter uma ideia, os institutos de pesquisa históricos no Brasil, Datafolha, Ibope, agora IPEC, os mais clássicos, faziam pesquisas de intenção de voto até 2010 sem publicar o recorte de religião. Ninguém estava interessado em saber o perfil do eleitor. Hoje não tem uma semana que a gente não fale sobre o perfil religioso do eleitor. Até 2010, ou seja, até o censo de 2010, claro que foi divulgado 2 anos depois, a gente durante eleições não se falava sobre o perfil religioso da população brasileira. Claro que 2010 é um ano importante para esse marco, né, porque teve a eleição, especialmente a eleição nacional, a grande polarização da Dilma com o Serra em torno de questões, especialmente com relação ao direito ao aborto, e aí isso vem à tona muito fortemente em discussões eleitorais, mas já vinha acontecendo no parlamento, a partir das bancadas que depois se formalizam religiosas, eu vou usar a palavra polarização por falta de uma palavra melhor, mas assim, essa polarização ideológica a partir da política no campo religioso e vice-versa. Então, não dá para a gente pode olhar, obviamente, aqui eu não vou entrar numa conversa sobre o trânsito entre o campo religioso, tá? Eu poderia entrar nessa conversa também, a gente pode falar disso depois. Já que já falou um pouco sobre isso, talvez Juliano fale. Eu quero um pouco trazer analisar os números hoje não é só analisar os números.
analisar o número, se é 27 ou 31, e a gente pode, inclusive, depois falar sobre o censo, nas categorias do censo, a forma como o censo é aplicado, uma questão única, aberta, não é uma lista fechada, podem ter evangélicos nas outras grandes categorias do censo. Podem ter evangélicos no sem religião, podem ter evangélicos nas outras religiosidades. A pessoa, se ela responde, sou cristão, ela é cadastrada em outras religiosidades, ela não é, provavelmente não entra em evangélicos. A gente vai precisar entender agora as subcategorias do censo. Mas eu não quero entrar na discussão metodológica, para dizer que olhar os números, apenas os números para responder a pergunta do Gedeon, isso, a forma agora como a gente está olhando qualquer pesquisa de opinião ou qualquer pesquisa de números sobre o perfil religioso no Brasil, a gente está pautado por essa influência no debate público que se ampliou olhando para o campo evangélico apenas na política e olhando para o campo evangélico necessariamente como um problema. Porque quando esse debate público se amplifica a partir de 2016, digamos assim, ou seja, a gente ainda não tinha o novo censo. A gente ficou 15 anos esperando os números do novo censo. Então, assim, haja especulação, né? A gente já gosta de especular no mês que vem, imagina esperando 15 anos. E com esse turbilhão de debate público, onde jornalistas que nunca olharam para o campo religioso, hoje são obrigados a falar sobre o campo religioso semanalmente. E aí, erros cometeremos todos, e mensagens distorcidas ficarão à tona, e grandes expectativas acontecerão, porque a gente está fazendo um debate público que começou com vieses, seja porque é a maior presença na política, e, na verdade, não é só a maior presença na política, porque se a gente olha também para a política, do ponto de vista formal, parlamentos, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Municipais, governos executivos, nós já tínhamos evangélicos nesses espaços, eleitas, de várias vertentes, de várias denominações, de vários partidos, inclusive, só que a gente começa a olhar uma determinada participação evangélica na política, e aí é isso que ganha um eco maior. Então, é quase como se a gente sempre, cada vez, lá no Instituto de Estudos da Religião, que hoje eu estou na equipe que está nessa geração, mas é um instituto que tem 55 anos, cada vez que a gente vai comentar algum dado novo, uma pesquisa nova, um cenário novo, a gente um pouco tem que fazer essa retrospectiva, dar um passo para trás, dar um passo para o lado e dizer, calma, a gente não está falando só sobre esse recorte evangélico, e a gente tem que lembrar que a gente também está influenciado nesse debate público a partir do que vem iluminado pela política. E a partir do que Jaqueline já falou de alguma forma, dessa lente de um país católico. De novo, ainda que estejamos com o alto índice evangélico e essa maior pluralização, que nós temos falado isso repetido várias vezes, isso indica, né, já alguns censos, não só nesse, desde o censo da década de 90, especialmente, uma maior pluralização do campo religioso no Brasil, a gente sempre lê isso e analisa isso com a lente católica, com a lente de uma cobertura política que sempre foi mais considerando um país católico, uma cobertura midiática considerando um país católico, análise na conversa nas famílias, considerando a lente de um país católico. Então, o sincretismo, a dupla pertença, o crescimento dos afro, que agora, de alguma forma, a gente pode falar melhor sobre isso, né? Tem subnotificação, com certeza, já tinha e segue tendo, porque é um país católico. Até a década de 50, no Brasil, ser de religião de matriz africana estava no Código Penal, era crime. Era considerado seita. As manifestações religiosas do campo afro eram consideradas crime. Então, não dá para a gente ignorar o histórico para entender que a gente usa determinadas lentes para ler o número. O número não diz algo em si. A gente tem lentes para ler este número. Então, um pouco era isso que eu queria retomar, que eu acho que é importante como complemento para a nossa conversa aqui. Então, a gente se fazia essa pergunta, né? 2000 era um pouco... O novo ator na cena era o ator evangélico, especialmente pela sua presença pública, mas pela sua presença já na política. Então, se hoje a pergunta é quais são as implicações, remédio ou veneno, em 2000, 2010 era quem são eles, do que vivem, do que comem, como se alimentam, de onde vem esse novo ator na cena. Mas eu sempre me pergunto, é novo ator na cena para quem? Quem estava fazendo essa pergunta e quem estava olhando para onde para responder essa pergunta? E eu acho que a gente continua com essa questão, ainda que o debate esteja mais amplo,
é quem está perguntando e para responder olhando para onde? Olhando só para a política? Olhando só para as igrejas chamadas neopentecostais, que virou um xingamento, praticamente, do ponto de vista da análise. Então, acho que eu queria só então já terminar para nós com essa pergunta. Quem está olhando para onde para responder qual pergunta? Obrigada. Alô, alô, vocês me escutam? Boa noite. Obrigado por me receber, obrigado, pastor, pastores, né? Prazer estar aqui. Faz tempo que eu tenho essa ambição de vir a essa igreja e estou feliz. Obrigado por terem vindo numa segunda-feira, fazendo frio, para falar sobre um tema difícil, né? Eu vou morder a isca do Gedeon, que ele pergunta de uma forma simples, né? É um veneno ou é um remédio, né? E eu vou dizer que é um remédio. Eu vou argumentar aqui que o crescimento do campo evangélico no Brasil é uma coisa que faz bem para o país. Vou explicar de onde que eu estou vindo para falar isso, né? E explicar, a princípio, que a minha perspectiva é menos do antropólogo como a Jaqueline. A Jaqueline estudou religião, e mais da de um antropólogo que foi para o campo para estudar outra coisa. Fui para o campo para estudar mídia, internet, ascensão social, mobilidade social, e acabei me encontrando com alguma coisa que provocou muita surpresa, especialmente vindo de onde eu vim, que é de uma família que não só não tem religião, como milita no campo das pessoas que não têm religião, né? Eu contei esses dias, me lembrei, quando eu fui, aos 11 anos, meu primo foi ser batizado numa igreja católica. Eu fiz uma birra de criança, porque eu queria ser batizado também. Não para ser católico, mas porque era o único que não era católico, para ser mais aceito ali entre as crianças. E meu pai fez uma birra maior do que a minha, porque não queria que eu me batizasse. Eu tinha 11 anos, eu consegui me batizar, então sou católico no batismo. Mas eu estou dizendo isso porque, ao longo desse processo de ficar 18 meses num bairro trabalhador próximo a Salvador, eu, em uma série de situações, me vi observando aspectos da prática, da vivência, e me relacionando com pessoas evangélicas. Posso explicar o motivo depois, que com frequência contrastavam com a visão que a gente tem em geral na USP, né? Muito estereotipada, e pior, né? É uma visão de um lugar que acha que sabe muito, em muitos sentidos sabe muito, mas nesse assunto não sabe, e acha que sabe, né? E em geral atua dessa forma, de uma forma muito crítica e preconceituosa, na minha opinião, né? Eu vou dizer a princípio, primeiro, que a minha perspectiva sobre isso, que ela faz bem, é uma perspectiva de alguém que não foi para campo para estudar religião. Por que isso é importante? Porque eu pude escolher os evangélicos com quem eu me relacionei, né? Então, eu tenho um amigo nosso, o Vinícius do Vale, que fez esse comentário comigo. O Vinícius, ele passou 7 anos estudando uma Assembleia de Deus. E ele falou, eu precisava me relacionar com todo mundo. E é muito difícil, né? Ou seja, tinha setores dentro da igreja que são complicados. Eu nunca tive... Então, muito da minha percepção a priori positiva sobre o campo evangélico vem do fato de eu ter podido escolher com quem eu me relacionava. O que acabou sendo uma coisa boa, porque
estando no lugar em que eu estou, de alguém que não é religioso, cresceu sem ter religião, eu notei algumas coisas que eu venho chamando de milagres sociológicos. Então, a primeira coisa dessas acontecia com frequência no lugar em que a gente morou, era enfim, esse evento bastante comum no mundo popular brasileiro, que é a violência doméstica associada ao consumo do álcool, em geral, no dia de pagamento, né? Ou seja, o homem desce do ônibus, aquele homem cansado da vida dele, passa, os bares da rua principal estão todos acesos, as novinhas estão sentadas, os amigos estão chamando, ele chega em casa com metade ou com nada do dinheiro, bêbado, isso vira uma discussão que termina numa sessão de espancamento. Todo mundo que já morou nesses bairros sabe o quanto isso é terrível. Primeiro, que você é forçado a ouvir, porque está um silêncio absurdo, e segundo, porque dura horas, né? Eu imaginava que fosse uma coisa rápida, que você bate e daí a pessoa cai, sei lá, né? Assim, a minha visão de quem não estava dentro desse espaço. Então, a primeira vez que eu achei alguma coisa interessante sobre evangélicos foi fazendo essa conta simples, né, de 1 mais 1. Se um homem dentro de uma igreja é igual menos um alcoólatra, talvez alguma coisa interessante aconteça aí, né? Agora, o meu coração foi para sempre conquistado o dia em que, depois de meses acompanhando, eu passei a acompanhar pela pesquisa, às quartas-feiras, a Igreja Batista, que é a mais chatinha para mim, eu não gostava muito, e aos domingos, a Assembleia de Deus, que é mais agitada, e eu sempre preferi, né? O pentecostal, E um dia, na Assembleia de Deus, eu assistia tanto e, eu percebi que, além de uma igreja, aquilo dali era uma escola também, em todos os sentidos. Primeiro, pela disposição, né? Ou seja, aqui estão as pessoas assistindo, aqui está o professor, todo mundo com o livro na mão. E na Assembleia tem essas coisas, né? O pastor falando, abra todo mundo, que é essa conversa que vai acontecendo durante o culto, né? Um culto conversado, dialogado. Então, o pastor, abra na página tal, leia comigo, repita. Daí tem aquela hora chata para mim que ele fala, converse com a pessoa do lado, né? E, agora, isso chamou atenção para o fato de que, nesse bairro, tinha uma livraria. A gente que cresce ouvindo que no Brasil inteiro tem menos livraria do que em Buenos Aires, não sei se é verdade ou mentira, imagina num bairro de 20 mil habitantes, com uma escolaridade, as pessoas que moravam lá tinham até o ensino médio, a maioria das pessoas, até o ensino médio incompleto, e tinha uma livraria que vendia o quê? Bíblia. E eu não sabia que tinha tanto tipo de Bíblia assim, mas dezenas, vocês entendem, eu não preciso explicar, dezenas de tipos de Bíblia. E isso, para mim, é comovente. Ou seja, observar a consequência de, primeiro, essas pessoas, vigias, faxineiras, motoristas, etc., todo mundo trabalho manual, fazendo o upgrade de carreira para trabalhos iniciantes em escritório, e ver que, entre os estudantes universitários desse bairro, que já eram poucos, quase todos eram evangélicos, o que implicava, primeiro, eram duas perdas para a família, né? Primeiro, a família não ganhava o dinheiro que esse menino ganharia se ele trabalhasse, e segundo, essa família paga para que ele, não trabalhando, continue vivendo, né? Então, para mim, esse foi o milagre de todos, o que mais me convenceu a observar o quanto, ou seja, se existe alguma coisa nesse nosso país, que a gente reclama tanto, né? Que é um país que poderia ter um pouco mais de leitura, um pouco mais de acesso a livros. Se essa organização está, de alguma forma, promovendo isso, eu acho positivo. E a terceira coisa, é uma coisa conhecida aqui de muita gente, a questão da igreja como porta de saída para o crime, né? Eu me surpreendi algumas vezes, uma delas com um amigo que tinha sido de uma organização muito importante, conhecida nacionalmente, e que me apontou para todas as outras pessoas da igreja que eram. E eu nunca tinha me dado conta de que tinham sido. Então, principalmente esses dois últimos motivos, o da escolaridade e o fato de que essas pessoas
sendo bandidos que não morreriam ou brigando uns com os outros, ou brigando com a polícia, ou não padeceriam nas prisões, para mim isso foi suficiente para entender que existia alguma coisa importante a ser dita sobre isso, trazendo aí alguns elementos positivos para além daqueles que a gente, em geral, sabe, né? A minha conclusão hoje, em relação a isso, é que é muito importante falar coisas positivas sobre evangélicos, porque quanto mais você fala coisas positivas, mais você pode criticar, e você é ouvido quando você faz críticas, né? Ou seja, se você diz de cara que tudo é ruim e descarta, é tudo crente, é tudo ignorante, é tudo coitadinho, é tudo manipulador, etc., o outro lado para de escutar. Mas se você consegue detalhar de qual crente você está falando, e dentro desse contexto falar uma série de coisas, olha, eu acho bacana isso que você faz, a atenção aumenta para quando você fala alguma coisa que não deveria ser, na sua opinião. É isso. Obrigado. Foi uma boa provocação inicial. 2 avisos. Você pode colocar já na sua agenda. Sempre primeira segunda-feira do mês nós vamos ter oficina de ideias. Nós vamos discutir questão de teologia negra, teologia queer, teologia feminista, nós vamos discutir a questão do clima, nós vamos discutir a questão do crime, e vamos discutir a questão da teologia do domínio. Então, tem boas polêmicas e bons debates pela frente. Segunda coisa é a seguinte, eu volto a estar aqui com o papel, quem quiser fazer pergunta, tá? Quem está lá no PowerPoint, Walter? Dá para colocar o 6º aí? Eu vou, no primeiro momento, fazer mais uma provocação para todos vocês. Não, pode passar. Outra. Próxima. Porque só que você pegou só essas 2, né, Walter? As outras estão lá no... Não, pode deixar aí mesmo, tudo bem. Pode deixar, eu vou usar aqui. Eu vou fazer uma provocação para a Jaqueline, que ela falou de pluralidade, de pluralismo, por exemplo. Mas se você pegar aqui, 80% do mundo brasileiro é cristão. Se juntar católicos e evangélicos aqui. E muitas pessoas que estão, inclusive, nas outras expressões, porque você mesmo disse... Se juntar espírita, que sim, também é cristão? Que também é cristão. E muitas outras expressões que você disse que estão aqui. Então, assim, qual é a pluralidade? Oi? Sim, sim. Que pluralismo é esse que a gente tem nesse país? Tá? Ana, é um chavão que evangélico na política sempre instrumentaliza a política. Mas a pergunta o agronegócio também não instrumentaliza? O pessoal do sindicato diz assim, por que tem esse estereótipo com o evangélico instrumentalizando política? Ou é melhor a gente ter um deputado que a gente não sabe de onde ele é, mas ele está lá mesmo como agente secreto. Quer dizer, é preferível um deputado que se diz gay, é de culto afro, é da Assembleia de Deus, ou é empresário, ou é sindicalista. Então, assim, que diferente, em que os deputados evangélicos, ou a categoria política evangélica faz de diferente dos outros? Juliano, eu não esperava outra coisa de você, porque eu já li o vídeo. Não estou gostando do seu sorrisinho aí. Eu tenho que fazer é péssimo, mas eu vou ter que dizer, eu tenho que fazer o papel do advogado do diabo aqui, né? Para isso que existe. Na igreja, né? Na igreja. Show Satanás. Está repreendido. Eu já esperava isso de você, porque já li muitos seus textos, já vi você falando muitas vezes, mas assim, a minha pergunta é a seguinte, ótimo essa transformação, mas até onde essa transformação meramente pessoal de 2, 3 indivíduos vão alterar, de fato, a estrutura, fazer uma alteração estrutural no país? Eu sei que a sua cabeça de antropólogo pensa sim, mas a minha cabeça de sociólogo pensa o contrário, e eu estou aqui mesmo só para questionar vocês. Vamos lá, Jaqueline. Vamos lá. Gideon tinha um programa na Cultura que chamava Provocações. Eu adorava. Desde adolescente que eu assisti. Então, pronto. Aprendi bem. Bom, muito interessante isso que você coloca, Gideon, porque é isso, né? Na verdade, se a gente for olhar o dado geral,
a gente está falando de uma supremacia cristã. Há 520 e tantos anos, né? Exato, e essa é a questão, né? Eu acho que essa é uma questão importante. Quando eu estou trazendo essa ideia da gente pensar a possibilidade, né, de configuração de uma pluralidade religiosa, não significa que a gente realmente é plural, mas significa minimamente que a gente está conseguindo criar algumas possibilidades mais plurais do que a gente tinha antes, né? E eu acho que, fundamentalmente, eu estava, né, ouvindo Carô e ouvindo também Juliana, eu estava pensando muitas coisas. E uma delas por que é que a gente, às vezes, tem uma relação de repulsa relacionada à palavra evangélico, né? E muitos de nós pensam assim, não, eu falo até que sou cristã, mas falar que eu sou evangélica, até crente eu aceito, agora falar que eu sou evangélica, não. Evangélico é pejorativo, evangélico Tem uma não pessoa sei o até quê. que escreveu um texto assim, não quero ser mais evangélico. É verdade. Tem variação no censo atual e a gente ainda vai ver mais variações no próximo. Certeza. Essa migração ojeriza a identidade evangélica e uma maior afeição à identidade cristã tem impacto no como o censo mede. Mas se a gente for parar para pensar, e aqui, né, eu não sei se eu estou fazendo advogada de quem, mas se a gente for parar para pensar, a palavra evangélico talvez seja uma das primeiras palavras de um alcance mais nacional que não constitui uma expressão de fé apenas enquanto categoria que nega o catolicismo. Isso porque, né, eu comecei falando que no primeiro censo a palavra que usava era acatólico. Acatólico é apenas um não católico. Então, o que esse censo queria saber era quem era católico e quem não era católico. E, claro, né, a gente está falando do início da ideia de república, de uma constituição muito frágil, né? A gente está falando ainda de um contexto de escravização. Depois, né, a própria palavra protestante, ela ainda é uma palavra nominadora de expressão de fé, mas ainda assim, vamos dizer, ela nomina também, consequentemente, um sujeito de relação, né? Ou seja, eu sou protestante em relação a um católico, né? Ou ao catolicismo. O que eu estou dizendo é que, de alguma maneira, esse movimento que vai crescendo substancialmente, fundamentalmente a partir da década de 80, enquanto contexto político, enquanto cena pública, é um movimento que, de alguma maneira, também ajuda a desdobrar uma primeira possibilidade de palavra, de pertença e de expressão de fé, que não diz respeito apenas a uma negação do catolicismo, ou a uma relação de distanciamento em relação ao catolicismo. Fala quase que ser evangélico, a palavra evangélico, evangelicalismo, ela se desdobra da ideia de evangelho, né? Todas nós sabemos disso. Então, é quase como enunciar uma essência, enunciar uma origem, enunciar um jeito de ser, que não depende mais desse ser original, que é o ser católico, né? E que, gente, tenho até amigos que são protestantes, inclusive fui uma vida inteira batista, pronto, falei. Mas, né? Deus perdoa. Sim, mas... Não, isso não é piada, imagina, a gente tem que buscar esse perdão mesmo. Ainda mais batista do estado de São Paulo, né, que ninguém merece mesmo, assim, que é um negócio muito mais complicado. Mas, assim, né, então, a gente está falando de uma palavra, né, que se desdobra em um movimento, e aí a gente pode discutir as ambivalências desse movimento, né? Ou seja, a igreja é uma ambivalência. A igreja tem muita coisa importante e significativa, como o Juliano enunciou, como o Carô também, e que é muito importante a gente dizer e a gente defender. Mas a igreja também tem as suas questões. Quando a gente está falando de evangélicos, a gente está falando de uma ambivalência, né? Mas a gente está falando também, então,
de uma possibilidade de se constituir, enquanto cena pública, um enunciado que não depende necessariamente da relação de oposição ao catolicismo para se constituir enquanto enunciado de fé. Olha como isso é importante. E olha como, de alguma maneira, quando isso acontece, outras expressões de fé e enunciado também podem encontrar a sua possibilidade, né? A gente estava falando aqui das religiosidades afro, e a gente está falando, consequentemente, né, não apenas de uma luta para o próprio reconhecimento, né, enquanto religião, né, do reconhecimento enquanto religião, uma vez que essas religiosidades foram incorporadas como patrimônio cultural. Então, era a questão afro, então vem aparecer no museu, vem aparecer, mas não necessariamente ocupar um lugar específico, inclusive enquanto formulação política, com o nome de frente religiosa parlamentar, como uma frente religiosa parlamentar. Mas a gente está falando, né, que, de alguma maneira, é como esse ruído público que a palavra evangélico produz, ela ajuda a sustentar outras formas de ruído. Porque, né, pessoas começam, por exemplo, a gente tem uma frente parlamentar candomblessista. Ou seja, candomblé não apenas se torna, né, uma expressão possível de ser reconhecida enquanto religiosidade, como se torna também algo que pode ser reconhecida enquanto uma expressão originária de fé, sem depender de uma oposição necessária a uma outra, né? Ou seja, é mais possível se constituir enquanto enunciado. E, com isso, eu não estou dizendo... meu Deus, o cronômetro... Meu Deus! Você não tem 22 minutos. Eu imaginei que não mesmo, porque eu ia ter que fazer apelo no final. Depois de falar tanto tempo. Antes eu tiro a oferta. Exatamente. Então, é isso, né? Eu acho que quando eu estou falando dessa ideia de pluralidade, eu estou falando especificamente da gente pensar as possibilidades de produção de enunciado, de como se enuncia uma profissão de fé, né? E não significa que a gente tem um Estado plural, não significa que a gente tem uma sociedade plural, e não significa que as expressões de fé cristãs seguem dentro de produção de uma hegemonia ainda, né, e que impede, dificulta o reconhecimento de outras expressões de fé. Mas a gente está falando basicamente de que, com esse ruído, é possível sustentar outros. Ok. Eu sei que para acadêmico é difícil ser sintético, mas a gente tem que ser mais sintético, porque tem pergunta do... Não, eu estava prestando atenção, mas eu... Ela estava pautada nos 22 minutos, ela achou que ela... Gedeon, te agradeço muito pela pergunta, que é, né, se sempre os grupos não instrumentalizam a política, se sempre não instrumentaliza a política algum grupo, e o que está fazendo de diferente os evangélicos na política dos outros. Porque daí me permite falar sobre representatividade, sobre busca de representatividade, e sobre a lambança antidireitos que, sim, representantes evangélicos na política hoje estão fazendo. Que também nem tudo são flores, né, pessoal? E quando isso começou a acontecer e aonde isso está acontecendo. Então, acho que não por acaso a gente vai ver, né, um aumento da população evangélica no Brasil, um aumento da busca por eleição de representantes desse grupo. É legítimo que grupos sociais, que segmentos sociais e que grupos de interesse, inclusive, mais corporativos, menos corporativos, busquem sua representação na política. É totalmente ilegítimo, inclusive, eu não gosto muito e a gente tem tomado muito esse cuidado nas últimas pesquisas do ISER que acompanham representantes na política, eleitos e eleitas, a gente nunca se pauta apenas pela identidade, apenas pela declaração, é católico, é evangélico, é espírita, é sem religião, é uma das identidades que aquele parlamentar tem. Várias identidades, várias questões sociais e políticas pautam a atuação daquele parlamentar. A gente busca olhar de que maneira aquele parlamentar
mobiliza aí sim a sua moral religiosa, a sua identidade religiosa para fins de políticas, de projetos de lei ou de políticas públicas específicas. Então, a gente vai olhar o atuar como parlamentar e não apenas a sua identidade, porque senão, como eu acabei falando aqui, o debate público é muito amplo e, às vezes, ele é muito raso sobre religião e política. Às vezes aparecem, a gente vai ver, não raro, exceção, mapas colorindo o Brasil ou listagens de X% de evangélicos na Câmara tal, X% de evangélicos no Parlamento Y, como se aquilo fosse quase que uma erva daninha, sabe? Uma hora isso aqui vai estar tudo dominado. Bom, mas aquela identidade em si significa o quê? Como que isso está sendo exercido? E acho que aí é um pouco o que eu queria chegar. Acho que, obviamente, essa busca por representatividade, quando a gente está falando de política, na democracia representativa brasileira, precisa passar pelo filtro eleitoral. O que é o filtro eleitoral? Basicamente pautado, né, por presença pública e por financiamento de campanha. Então, à medida que grupos econômicos se organizam melhor, elegem melhor, passam mais facilmente por esse filtro eleitoral. E aí, não por acaso, a organização a partir de determinadas denominações evangélicas, que são fundamentalmente corporações evangélicas, conseguem passar e eleger de maior número esses seus representantes. Não é só isso, acho que eu indico o estudo do Paul Freston. O Paul Freston tem um estudo desde 1990, fazendo esse perfil das bancadas, vai mostrando um pouco a busca por representatividade, alianças partidárias diversas, e a partir de que momento isso vai ganhando um tom aí talvez mais corporativista. Vou usar aqui um termo do Ricardo Mariano, sociólogo brasileiro, que vai falar do ativismo político evangélico. E o Ronaldo Almeida vai também separar em 4 categorias, especialmente a partir de 2016, eleições municipais, mas também 2018. Aí a gente está falando de uma presença evangélica, aí esse grupo evangélico eleito no Congresso Nacional, especialmente. Eu vou tirar uma foto aí do Congresso Nacional. A gente tem um crescimento maior desde os anos 90, mas a partir de 2018, aí a gente começa a ver uma mudança de pautas, uma mudança não de pautas, mas necessariamente, mas uma mudança de ênfase nessas pautas, que essa bancada evangélica, aí sim, na sua maioria, com raríssimas exceções, raríssimas, tipo assim, dos 100 parlamentares evangélicos, 2 são contrários. É raríssimos nesse nível que eu estou falando. Não é raríssimo 1%. Defendendo uma pauta de segurança pública mais punitivista, defendendo uma pauta econômica mais privatizante e orientada a um Estado mínimo, defendendo uma pauta de direitos humanos para alguns humanos apenas, e defendendo uma agenda, no geral, mais intolerante. Isso é novidade nessa representação evangélica na política. Novidade que eu quero dizer, tem mais ou menos uns 10 anos. E aí eu fecho com essa ideia. A gente tem hoje, na sua maioria, representantes do campo evangélico. Isso não significa que represente o campo evangélico, mas que são representantes que estão na política com essa identidade, que, no geral, estão tentando impor a sua moral religiosa específica como agenda geral do país. Aí mora o nosso principal problema. Eu vou repetir aqui a pergunta, daí você me diz se é isso mesmo que você está perguntando. Se o fato de ter essas 3 coisas que eu falei, a violência associada ao álcool, a ganho de alfabetização e essa questão em relação ao crime, se isso justifica o resto, é isso? Não, exatamente. Assim, ótimo que essas transformações pessoais. Por exemplo, o cara bebia, bate na mulher e se converte. Mas a igreja não fala de violência estrutural. A igreja não fala da própria violência contra as mulheres. Por exemplo, que eu coloco na Assembleia de Deus, incorporou os negros, mas não fala de racismo. Incorporou as mulheres, mas não fala de machismo. Ou seja, ótimo esses testemunhos pessoais, mas até onde fica só no pessoal e não tem uma mudança estrutural? É para complicar a sua vida. Ótimo. Tem um fenômeno curioso que eu observei vivendo na periferia. Quem vem da periferia percebe isso com mais clareza. Não era o meu caso, né? Então, estava chegando aí um playboyzinho da USP que, de repente, vai para uma quebrada que é violenta, 100 quilômetros do centro, não tem correio, não tem banco,
o açougue é na rua, enfim, vocês têm ideia do que é, né? Com frequência, Gedeon, a gente ouve o evangélico sendo descrito como esse que você falou aí, que não trata de racismo, que, enfim, com todas essas questões estruturantes. A minha impressão, e aí eu vou enfatizar aqui, eu estou falando de impressões, né? Não estou falando de literatura, não estou falando de debates, etc. A minha impressão é que, quando você está dentro desse contexto do mundo popular brasileiro, em muitos aspectos que o evangélico é considerado atrasado por quem olha daqui de Pinheiros, da Vila Madalena, olha para lá, esse crente, né? Todo mundo racista, todo mundo, etc. Dentro daquele contexto, ao longo desses 18 meses, eu vi uma série de motivos para argumentar que o evangélico é o progressista dentro do bairro popular. Ou seja, que, a partir daquela perspectiva, em muitos aspectos, a gente olha, contrastando com, por exemplo, a maneira como a mulher é tratada fora desses círculos, enfim, e aí, de novo, estou falando de pesquisa, né, da minha pesquisa individual, de uma maneira muito separada, por exemplo, né, ou seja, daqui para lá é a mulher é casa, filhos, etc., e daqui para cá é o homem está lá fora. Dentro do campo evangélico é um pouco mais misturado, ou seja, você tem um pouco mais de homem participando do lado de lá e bastante mais de mulher acessando o mundo do emprego formal. A questão absolutamente trágica do mundo popular ali, na minha modesta concepção, é a questão do contraturno escolar, né? Uma tragédia, ou seja, o pai trabalhador e a mãe trabalhadora, eles vivem num lugar que não tem aula de inglês, não tem aula de tênis, não tem nada, né? Você tem a escola, que você dá graças a Deus que exista, para o seu filho ficar ali ou no período da manhã ou no período da tarde, e de tarde ou de manhã, no contraturno, quando ele não está na escola, cada um que se vire. E esse pai se vê na situação de ter que se desdobrar, às vezes gastar o que não tem, para que esse filho não fique na rua sendo cortejado pelo crime, né? Então, eu só queria devolver a pergunta para você, dizendo que é um pouco mais complexo. Certamente, do ponto de vista da USP, a gente tem 1000 questões, ou da PUC, né, no seu caso, a gente tem 1000 questões para levantar, né? Mas, como a Carol estava falando, sempre depende de onde você está olhando, né? E eu não gostaria de terminar sem mencionar os muitos problemas que a Carol começou a apontar. A princípio, esse da política, né? Problema terrível. A relação do evangélico com a questão LGBT é horrorosa, sabe? O quanto de pessoas que são desse grupo e que se envolvem dentro das suas igrejas e depois se veem nessa situação terrível de ter que escolher entre a fé, sua rede de amizades e quem essa pessoa muito naturalmente leva muitas pessoas a considerar se matar. Horrível. A questão da mulher na igreja, ou seja, a mulher é 60% dos evangélicos, e um número infinitamente menor de pastoras. É trágico, né? E a gente pode ir listando uma série de outros problemas. Ainda assim, dentro daquela lógica que eu, pelo menos, observei, morando ali dentro daquele contexto, a alternativa não é tão melhor, não é tão mais generosa, porque as pessoas não estão em escolas particulares, sendo levadas pelos pais até até chegar às suas universidades e escolher isso, a carreira que eles querem seguir. As pessoas estão ali sobrevivendo. E, dentro desse contexto, a igreja serve uma série de propósitos interessantes. Temos 3 perguntas aqui, daria até para juntar as 3, mas eu vou fazer, e não estão direcionadas a nenhuma pessoa específica, quem quiser responder. Como percebem o paradoxo do evangelho no Brasil, em que o campo teológico progressista enfrenta tanta dificuldade de diálogo com os mais pobres e, ao mesmo tempo, que as comunidades periféricas foram abraçadas pelas matrizes pentecostais majoritariamente de direita?
Alguém se candidata para responder? Então vai. Já? Já. Bom, acho enfim, né, essa questão, né, da gente pensar o progressismo no nosso contexto evangélico, ela exige da gente pensar o progressismo no contexto mais geral, né, e basicamente como é que a gente constitui um lugar para se pensar, né, enquanto determinadas agendas e pautas que a gente sinaliza, né, enquanto pautas de uma esquerda política, e como é que isso transita pela população num modo mais geral. Quando a gente está pensando a ideia de progressismo político, e principalmente, né, uma circulação mais geral de várias dessas ideias, não tem como a gente não lembrar do catolicismo e não lembrar das SEBs, né, das comunidades eclesiais de base, que ali nos anos 80 vão construir espaços muito significativos para arregimentar determinados movimentos sociais, para falar, por exemplo, de questão racial, para falar da necessidade de pensar violência contra as mulheres, pensar questões relacionadas à infância e pensar, fundamentalmente, o direito à terra, né, o direito à propriedade, o quanto havia uma dinâmica neoliberal perversa e que gerava uma desigualdade social. Quando a gente está falando, então, dessas ideias, a gente está falando, consequentemente, de um certo território católico por onde essas ideias circulavam. Só que, quando a gente está pensando no crescimento evangélico, a gente está pensando, por outro lado, de igrejas que são constituídas em espaços que as comunidades eclesiais de base não tinham nem ideia ou condição de chegar. Porque a gente está falando de espaços em que igrejas que acontecem, por exemplo, em ocupações, que acontece em lugares em que você não tem nenhum equipamento, outro que não seja a construção daquela igrejinha, daquela comunidade, e, consequentemente, então, você está falando de um espaço em que as pessoas têm na igreja a sua principal possibilidade de sociabilidade, em que as pessoas têm na igreja o seu principal equipamento de acesso social ao mundo, no geral, né? Então, a igreja ela é fundamental. Consequentemente, né, a gente está falando, então, da importância significativa de algumas ideias que permeiam essa comunidade de fé. E várias dessas ideias vêm de desdobramentos teológicos que estão vindo do norte global, né? Especialmente dos Estados Unidos, que reflete, consequentemente, uma certa estrutura política, né? A gente está falando, então, de alguma maneira, do modo como essas comunidades fundamentais de reconhecimento das pessoas, e que são pessoas que, historicamente, foram empurradas para fora das possibilidades de reconhecimento, que são espaços importantes de formação nesse sentido, de formação política e de formação social. Só que, se por um lado as igrejas elas podem constituir-se enquanto um lugar de circulação de ideias que a gente só de cara já olha e já entende como ideias que performam mais uma direita política, por outro lado, é sempre muito importante a gente pensar onde é que essa igreja, essa pequena comunidade está situada. Porque existe sempre um contexto mais geral. Por exemplo, né, quando a gente está falando da circulação dessas ideias progressistas ou da necessidade, né, de pensar direitos humanos a partir de uma agenda geral de direitos humanos, do modo como isso se desdobra quando a gente está falando em pequenas igrejas nas periferias do Nordeste do país. E quando a gente está falando de São Paulo e Rio de Janeiro, né, que são territórios, historicamente, né, com um histórico em que, né, pensamento sobre uma determinada direita política estaria muito mais consolidado
a ideia, né, ideias como, por exemplo, o quanto você pode ser uma pessoa, enfim, que reconheça-se o que você faz, que a desigualdade ela não é uma coisa social, mas seria algo que depende da sua capacidade de trabalho ou não. Tudo isso é constitutivo da própria concepção de São Paulo enquanto Estado, né? E a gente está falando, então, de alguma maneira, de uma espécie de permissividade de produção dessas igrejas, na medida em que elas também se constituem enquanto tecnologias importantes de aprofundamento dessas ideias. Ao passo que, no Nordeste, a gente encontra outras experiências, como, por exemplo, a experiência que o Juliano descreve na pesquisa dele, né? Então, é muito importante a gente reconhecer, né, o quanto as igrejas, de alguma maneira, ajudam a circular um pensamento menos progressista para as populações das margens, mas, ao mesmo tempo, é muito importante a gente pensar que essa igreja está situada num contexto sócio-histórico maior que ela, e que esse contexto sócio-histórico também é fundamental para informar a própria posição dessa igreja, como essa igreja vai lidar com grandes temas, por exemplo. Só fazendo uma ressalva que assim virou também um estereótipo de ser pentecostal de direita. Mas se for pegar os dados percentuais e quantitativos, os presbiterianos e os espíritas são muito mais conservadores de direita do que alguns grupos pentecostais. Não tem seu nome específico, mas eu vou direcionar para você, Juliano, porque é você que está na mídia aí. Há uma ambiguidade no aparelhamento, na análise jornalística sobre os evangélicos, ou os evangélicos, como grupo político, promovem paz e justiça, ou apenas ódio e intolerância? E eu vou juntar com outra pergunta. Em que medida a presença evangélica na mídia é resultado do casamento nefasto Malafaia e Bolsonaro? Não sei para que esse nefasto, gente. Ou isso se dá pelo simples fato de que o evangélico hoje faz parte, fatia importante do mercado consumidor? São duas. Até onde eu juntei as duas. Até onde essa análise é apenas... Quer que eu repita? Em que medida a presença evangélica na mídia é resultado de um casamento nefasto Malafaia e Bolsonaro, ou isso apenas se dá pelo simples fato de que o evangélico hoje faz parte do mercado consumidor? Tá. Ou seja, a Folha lhe convidou pela linda cor dos seus olhos? Não, né? O quê? Ah, não, vou falar a partir da referência da Folha, né, que eu acho o jornal que hoje tomou essa atitude interessante de buscar uma representatividade entre leitores que incorpore também as pessoas que são evangélicos, né? Essa ausência da presença de evangélicos dentro desses espaços, eu acho que a mesma coisa vale para os conservadores, né? Me faz lembrar a pesquisa que uma socióloga chamada Camila Rocha fez durante o doutorado sobre o uso da mídia, né, e a mídia que está disponível para quem usar, né? Então, nos últimos 40 anos, 50 talvez, né, a mídia esteve muito mais disponível para as pessoas que se identificam como sendo progressistas e de direita e de esquerda, né, e muito pouco disponíveis para as pessoas que se identificam como sendo de direita, especialmente nos costumes, né? Então, você tem a Folha, por exemplo, nos anos 90, abrindo um caminho interessante, trazendo o primeiro colunista para escrever sobre temas LGBT, ou seja, buscando uma inclusividade ali para que, naquele momento, era sem precedentes, não se falava sobre o assunto, ou se falava em relação à questão do HIV, né? Então, a Folha traz alguém naquele momento. E eu estou mencionando isso só para mostrar como esse espaço
jornais importantes, né, Jornal Nacional, Folha de São Paulo, Revista Veja, etc., né, eles, ao abrir espaço para determinadas perspectivas, essas perspectivas que a gente categoriza hoje como sendo progressistas, lega o que está no cantinho, que naquele momento é a internet, como a mídia que pode ser usada para as pessoas que não são legais, porque não são bacanas, porque são contra todas essas coisas que, enfim, naquele momento se entendia que eram as coisas que deviam ser ditas. E, no final das contas, essas pessoas acabam não só abraçando, incorporando, entendendo, praticando, se aperfeiçoando, se aprofundando no uso da internet, né, como abrem também veículos outros, e eu estou pensando aqui principalmente na TV Record, mas nas muitas outras estações de rádio, para expressar as suas perspectivas que não, naquele momento não estariam não seriam tão acolhedoras ou acolhidas nesses espaços tradicionais. Caro, alguns pesquisadores defendem que não existe o voto evangélico e que fatores econômicos influenciam a decisão eleitoral. No entanto, as pesquisas eleitorais mostram que a grande maioria dos eleitores evangélicos tende a uma preferência eleitoral pela extrema-direita. Gostaria de uma análise do voto evangélico. Existe ou não? Eu discordo disso aqui. Não existe. Mas a pergunta é para você. Essa é aquela hora que você não pode ser categórica na resposta. O Juliano tem mais experiência de mídia do que eu. Vamos lá. Não existe voto evangélico. Voto evangélico, assim, com contornos claros, que se reproduz, que se replica, que se repete. Inclusive, porque mesmo o que hoje a gente chama de extrema-direita é um fenômeno muito recente. E que aglutinou, sim, isso é verdade. É por isso que esse debate, desde a minha primeira fala, por que o erro da gente falar mais amplamente sobre o campo evangélico só a partir da política? Porque a gente sempre fala a partir da famigerada porcentagem 70 versus 30. 70% dos evangélicos votaram no Bolsonaro. Está gravando, tudo bem, né? Isso é um dado estatístico. 30% dos evangélicos votaram no Haddad, na verdade, isso em 2018. Então, tudo a gente vai reproduzindo a partir daí. Foi a primeira vez que teve uma clivagem nesta proporção, nesse segmento. Isso também é verdade. A gente tem muitas questões metodológicas aqui, inclusive para ver como que a gente media esse segmento antes, quais são as nuances que tem. Eu convido vocês a se interessarem, exatamente porque muda, o 70-30 é tão reproduzido, o livro muito didático e sintético do Jairo Nicolau, que é um grande especialista em sistema político brasileiro e eleitoral, ele fez um livro exatamente a partir dos dados do perfil do eleitor no tal 2018, que foi tão divisor de águas, que se chama O Brasil Dobrou à Direita. E aí ele vai olhar várias camadas, que não só a partir da diferença de religião, que passa por escolaridade, religião, gênero, faixa etária, população urbana e rural, e ele vai mostrar que essas clivagens, ou seja, essa grande divisão marcada, ela vai variando dependendo de como você combina escolaridade com religião, com gênero, com faixa etária, com cidade urbana e rural. Então, um pouco para dizer que é mais complexo do que isso, do que falar nesse voto com contornos muito claros. Um outro exemplo que eu dou disso é a variação que aconteceu, não só de 2018 para 2022, ainda que tenha sido menor, da tal porcentagem 70-30, mas o que mais me interessa como dinâmica, já que a pergunta foi sobre o voto, então eu estou falando sobre dinâmica eleitoral, o comportamento do eleitor, não do cidadão em geral, a dinâmica nas eleições municipais, que são as eleições mais próximas das vidas das pessoas. E nas eleições municipais, especialmente agora de 2024, 24, né, gente? Eu estou falando certo. A gente vê muita variação, mesmo pegando apenas o recorte do segmento evangélico, para tentar um pouco discutir se existe esse voto evangélico tão demarcado e tão reproduzível assim, não sei se essa palavra existe, a gente vai ver diferenças nas capitais.
O segmento evangélico se comportou de forma eleitoral diferente em São Paulo, que se comportou em Recife, que se comportou no Rio de Janeiro, diferenças muito marcantes. Então, se a gente já gritava em 2018, olhando para os dados, que não existe voto evangélico, em 2024, eu já afirmei isso em muitas entrevistas, lives com o Juliano, um painel com a Jaqueline, que os dados municipais também nos mostram que não existe esse voto tão demarcado assim. É péssimo essa condição que eu estou aqui, de ter que boicotar a pergunta por causa do tempo, mas tem um aqui que é extraordinário, assim. Qual o futuro dos evangélicos? Assim, tem algum profeta aqui que... Já estamos nas previsões. Sabe? Porque a gente brinca que na sociologia, se a gente faz o dever de casa, a gente sabe explicar o passado, né? Mas o futuro é uma consideração final de cada um de vocês e passar a palavra, pastor. Começar falando. Eu não faço futurologia, não farei de jeito nenhum, em hipótese nenhuma. Sou evangelista no sobrenome, mas também não sou evangélica. Sou quase, como meus amigos gostam de dizer, e realmente eu sou quase, porque eu fui muito bem recebida. Apesar de vir da política, eu fui muito bem recebida pelo campo evangélico. Eu tenho esse viés de confirmação do Juliano, que eu só conhecia evangélicos muito acolhedores e com um debate amplo. Obviamente que eu estou aqui brincando, é claro que eu entendo os problemas, e também, ao me aproximar das igrejas, que não é o meu histórico, eu sou a clássica estatística católico não praticante. Eu responderia no censo, o que você é? Católica. Outro dia um amigo me disse, como que você responderia que você é católica? Que absurdo, você está mentindo para o recenseador. Eu falei, não, gente, eu fui batizada, família católica, não praticante, é o clássico da estatística brasileira. Mas, para dizer que eu não faço futurologia, talvez uma expectativa é que a gente faça conversas cada vez mais complexificadas e nuançadas e diversas sobre este segmento evangélico do qual estamos falando tanto, é tão caro a nós, mas acho que todo mundo que está aqui tem muito interesse, e não só interesse, se dedica cotidianamente, seja nas igrejas, seja na academia, seja na mídia, se dedica ao campo evangélico, de alguma forma. Né? E se dedica a então, aqui a gente está falando das pessoas interessadas que esse debate seja diverso e complexo. Saindo daqui, gente, não é necessariamente assim. E mesmo com esse debate tão insuflado, porque nessa questão do censo, eu tenho dito isso recentemente, a gente tem um debate hiperinflacionado. É só sobre o campo evangélico, tudo se explica a partir do campo evangélico. Eu só quero olhar o campo. Nem o campo evangélico a gente vai conseguir explicar olhando só para o campo evangélico. Exato. Como a Jaqueline começou falando. Então, por favor, não falemos só sobre os evangélicos, não pensemos só sobre os evangélicos, complexifiquemos o que a gente olha sobre o campo, mas também não pensemos sobre o campo apenas olhando para o campo, que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Teve pergunta aqui sobre a questão de intolerância religiosa, sobre LGBT, mas nós vamos ter uma oficina de ideias só sobre questão de tolerância religiosa, algumas sobre teologia queer, então eu tive que fazer esse recorte de perguntas. Eu, em geral, não me arrisco muito, mas hoje eu vou me arriscar. O Gedeon está me provocando aqui. Eu acho que tem dois caminhos que são associados e que são relativamente claros. Primeiro, que a igreja que começou muito homogênea, hoje se complexifica. Cada vez mais. Né? Então, a principal população evangélica hoje do Brasil não está nas grandes denominações, está em igrejas de bairro, igrejas de porta de garagem, né? Essas que a gente chama, essas denominações independentes. Então, é um campo que saiu de algumas igrejas muito tradicionais, muito específicas, e mesmo dentro dessas igrejas vem criando e se reformulando, muito dentro de um processo que eu entendo que é bastante protestante, de continuar lendo a Bíblia à luz da vida, do cotidiano, do que acontece, e, nesse sentido, reinventando a igreja. Né? Então, primeiro, que a igreja está mais diversificada. Né? E, dentro dessa diversificação, ela se torna uma igreja menos
eu acho, essencialmente protestante, mas uma igreja que dialoga mais com outras tradições religiosas, né? Uma igreja que em alguns casos, menos intolerante em relação ao catolicismo, menos intolerante. Eu tenho ouvido algumas pessoas aí me provocando com frequência para falar sobre o trânsito religioso do mundo do campo evangélico para o campo católico, do campo evangélico para as religiões de matriz afro, possivelmente também em relação ao espiritismo. Ninguém me falou, mas vamos colocar aí no jogo. Certamente no caminho para os desigrejados, certamente você tem alguns ateus diagnósticos, principalmente aquelas pessoas que foram muito machucadas na igreja e que se tornam aí uma missão dessa igreja destruir dessa pessoa, né? Muito machucada, destruir todas as outras. Então, eu, em resumo, vejo esses dois caminhos, né, para o futuro. Um campo evangélico muito diverso, teologicamente, do ponto de vista das práticas, do ponto de vista, enfim, dos seus diálogos internos, dos seus grupos, e também uma igreja mais misturada, né? Uma igreja mais híbrida, uma igreja mais, acho que em alguns sentidos, mais interessante do que o que a gente via originalmente. Eu também não sou uma futurologista, nem profetiza, né? Bom, eu, ao contrário do Juliano e da Carol, talvez seja a pessoa que, de alguma maneira, mais tem essa coisa, né? Porque eu praticamente nasci dentro de uma igreja. Não era uma grande igreja, era uma igreja batista pequenininha, de periferia. Então, eu sou essa pessoa que tem uma trajetória que, de alguma maneira, está muito dimensionada por essa própria ideia do que é o crescimento evangélico quando a gente está pensando isso, né? Porque pais não escolarizados, a partir da igreja que, de alguma maneira, começa o acesso a outros livros que não são a Bíblia, o contato com outras pessoas da igreja que são mais escolarizadas e que, de alguma maneira, você vai pensando perspectivas. A faculdade de teologia como uma primeira faculdade a se cursar, considerando que não era possível passar em nenhum outro vestibular que não fosse o vestibular de uma faculdade de teologia. Então, essas coisas todas, né, que acompanham a minha trajetória também estão muito presentes quando a gente vai olhar para a trajetória comum das pessoas dentro desse fenômeno que a gente começa a chamar de crescimento evangélico. O que, de alguma maneira, um crescimento sempre constitui é disputar as possibilidades de cultura, né? E, de alguma maneira, a gente está falando da disputa por um repertório. O catolicismo sempre produziu os nossos repertórios e esse segmento evangélico disputa a produção desse repertório. O fato é que um dos efeitos da conquista de determinados repertórios é que, de alguma maneira, a percepção vai diluindo, né? O que eu estou querendo dizer é que talvez a gente vai caminhar para o futuro para pessoas que se reconhecem como evangélicas, mas que não necessariamente seguem tão praticantes como eram, enfim, seus pais, os seus, né? Talvez a gente um dia conheça não os desigrejados, mas os evangélicos não praticantes, né? Exatamente porque você como é comum nos Estados Unidos ou em outros países, né, em que você tem uma porcentagem significativa de pessoas do protestantismo e que elas não necessariamente vão à igreja ou professam, né? Então, eu acho que tem um efeito aí significativo, que é esse efeito de que isso vai se diluindo numa cultura mais comum e de que o dizer "ô glória" não vai necessariamente significar que essa pessoa veio da igreja, mas um entendimento mais ali diluído, né, do que seria ou do que essa palavra, de alguma maneira, significa. O outro efeito que eu fico imaginando nesse sentido está relacionado, talvez, a um crescimento que siga acontecendo, mas que vá realmente diminuindo cada vez mais a sua velocidade, né? Não porque deixa de ser importante, não porque as pessoas não vão querer mais falar sobre isso, mas exatamente por ser um efeito
dessa disputa de uma contracultura, né, em que e eu já vim com essa aposta da ideia da pluralidade, né? O desafio da pluralidade é exatamente que vão aparecendo as opções, elas vão ficando mais públicas, elas vão ficando mais acessíveis, né? E o próprio catolicismo, nesse sentido, também vai mostrando as suas acessibilidades, né, com o segmento carismático e outras. Então, eu entendo também, imagino, que a gente siga, né, que o segmento evangélico siga crescendo, mas que esse crescimento talvez vai realmente caminhando agora por um tempo para uma desaceleração, como a gente viu nesse último censo. Da minha parte, agradecer vocês e agradecer vocês que estiveram e estão aqui. Pastor Ricardo. Eu quero agradecer vocês e hoje dei uma crítica ao primeiro oficina de ideias. Eu senti falta de quer dizer, a gente teve cientistas, faltou um teólogo. Você é teóloga, mas a sua abordagem não foi teológica. Assim, eu achei que a gente precisava ouvir alguém do campo teológico. Alguém do campo teológico. Mas sabe por quê? Porque eu tenho a minha reação a essas falas hoje, eu agradeço muito, foi muito enriquecedora. Primeiro é que, deixa eu dar um pouco de histórico meu para vocês, da mesa. Eu fui expulso de uma igreja presbiteriana quando eu tinha 19 anos de idade por ser pentecostal, ou por ter tido uma experiência pentecostal numa Assembleia de Deus. Eu fui chamado ao conselho da igreja e fui expulso. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa intolerância que hoje a gente vê contra religiões de matriz africana, ela já existia na década de 60, 50, 60, contra os pentecostais. Nós éramos seita, a gente era demoníaco. E aí eu fico assim, pasmo que todas as análises que são feitas sobre o movimento evangélico, raramente se faz um apanhado teológico do que significa ser evangélico. O que significa de verdade ser um evangélico? Então, ser um evangélico no Brasil tem um recorte teológico bem definido, e esse recorte teológico bem definido, muitas vezes passado por cima, não é avaliado propriamente, primeiro pelos próprios evangélicos, e aí é onde está por que eu falo de eu ter sido expulso de uma igreja presbiteriana. Porque eu vejo hoje o ministro do STF, obviamente, uma pessoa ligada à teologia do Mackenzie, frequentando igrejas neopentecostais e acho que foi o primeiro ato que ele fez, depois de ter sido nomeado, ter sido eleito, ter sido colocado no STF, ele foi a uma igreja neopentecostal. Quer dizer, hoje há uma flexibilização dessas igrejas históricas em relação ao neopentecostalismo, e, ao meu entender, por um motivo muito simples. É do interesse de grupos protestantes minoritários abarcarem o neopentecostalismo como sendo parte do movimento evangélico, por razões políticas, por razões de poder, por razões... Quer dizer, eu duvido que um seminário teológico presbiteriano assine ou chancele qualquer coisa da Igreja Universal do Reino de Deus, qualquer coisa. Eles são visceralmente contrários a tudo que é praticado e vivido nas igrejas neopentecostais. Mas
quando vem um censo, eles colocam todo mundo dentro do mesmo balaio, porque aí dá a essas igrejas históricas protestantes pequenas o poder de dizerem: nós somos evangélicos, com 35 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas. Então, eu acho que o recorte de dizer o que é ser um evangélico no Brasil precisa ser dito. Por quê? Porque ser evangélico no Brasil tem um transfundo histórico fundamentalista, e eu uso a palavra fundamentalismo aqui não de uma forma pejorativa, eu uso fundamentalismo dentro do seu contexto histórico. Fundamentalismo foi um movimento, hoje a gente diz assim, ele é um freudiano fundamentalista, ele é um marxista fundamentalista, ele é um weberiano, o Gideon é um weberiano fundamentalista. Mas o termo fundamentalista, originalmente, não tinha esse ranço que tem hoje. Fundamentalismo foi um movimento que aconteceu dentro do protestantismo, no seminário de Princeton, como uma reação à alta crítica alemã, como uma reação à teoria da evolução, firmados ali os 5 fundamentos que seriam totalmente inegociáveis da fé, literalismo bíblico, inerrância da Bíblia, nascimento virginal de Jesus, a atualização dos milagres, a ressurreição corpórea de Cristo. Esses fundamentos que foram estabelecidos estão hoje dentro do movimento evangélico. Então, quando uma pessoa diz assim, eu sou evangélico, vou citar o nome, por exemplo, que é eu já disse isso, posso dizer publicamente, Henrique Vieira, pastor Henrique Vieira, ele diz, não, eu sou evangélico, nós temos que defender esse título evangélico. Eu digo para ele, você não é evangélico, porque teologicamente você não cabe dentro da camisa do movimento evangélico. E se os evangélicos ouvirem o que você realmente crê, eles te expulsam, como eu fui expulso da igreja presbiteriana. Porque ser evangélico tem fundamentos inegociáveis. A outra coisa que eu quero... Então, eu acho assim, esse guarda-chuva enorme de movimento evangélico que vai influenciar as estatísticas do censo é ideologicamente usado por grupos que não se identificam dentro dessa estatística e não querem sequer dialogar com pessoas que estão dentro dessa estatística. E a outra coisa que eu gostaria de falar aqui é fazendo um contraponto à fala do Juliano, porque eu agora falo não como pesquisador, não como antropólogo, nem como sociólogo, falo como pastor. E a minha fala como pastor é assim, nós, como Igreja Bethesda, estamos lidando na ponta do processo. E, principalmente agora, que a Bethesda se firmou como uma igreja afirmativa, o que nós temos recebido de pessoas detonadas pelo movimento evangélico, de periferia, de igrejas de porta de garagem, que estão detonando com pessoas, e se for fazer uma pesquisa de campo das pessoas que estão na rua se prostituindo, rapazes, moças que estão se prostituindo na rua, majoritariamente são de igrejas evangélicas que foram enxotadas. Nós aqui na Bethesda ajudamos uma casa de transição de mulheres que sofrem violência doméstica. Nós ajudamos com cesta básica, ajudamos com materialmente essa casa. A maioria das mulheres dessa casa são de origem evangélica, que sofrem violência. Por quê? Porque dentro do movimento evangélico tem uma teologia de submissão das mulheres aos homens, e essa teologia favorece violência doméstica inominável, coisas assim do arco da velha, que nós temos que lidar aqui na nossa comunidade. E aí a minha questão quando eu ouço dizer assim, não, a igreja evangélica está recrudescendo à direita. Não, a igreja evangélica não está recrudescendo à direita, não. A igreja evangélica fez jejum pela ditadura de 1964. Ernesto Tonini, que morreu como incensado como um grande homem de Deus,
foi um dos pastores batistas que defendeu, junto com a Marcha de Deus pela Família, a ala protestante que abençoou e legitimou a ditadura de 1964. O Mackenzie serviu de barricada para atirarem nos alunos da sociologia na Maria Antônia, do outro lado da rua, no comando de caça aos comunistas. Quer dizer, a igreja evangélica, ela não deu uma guinada à direita, não. Ela é de direita, historicamente de direita, ela é conservadora. Ela se aliou a grupos conservadores a vida inteira. Então, assim, quando eu vejo algum tipo de romantização com a igreja garagem, eu digo sempre o seguinte: eu não sei se algum dia o José Wellington, presidente da Assembleia de Deus, já invadiu um terreiro de macumba, um terreiro de candomblé. Mas eu sei que o pastor lá da comunidade Porta de Garagem faz isso. Ele é que incita as pessoas a invadir o terreiro. As pessoas que estão na Bethesda, que foram enxotadas de igreja, foram enxotadas de pequenas igrejas. Pessoas LGBT que estão aqui na Bethesda foram enxotadas de pequenas igrejas. Lá eles sofreram o racismo mais puro, a homofobia mais violenta. Inclusive, nós temos aqui uma jovem da nossa igreja que foi enxotada da casa dela. Os pais são de uma igreja evangélica de Sorocaba. Eu estou chamando agora os migrantes sexuais, que têm que sair de casa, porque senão vai morrer na base da pancada do pai. Então, assim, qual o futuro da igreja evangélica, no meu entender? O futuro da igreja evangélica é a igreja que sofre a pressão do mercado, que a gente muitas vezes não leva em conta. O mercado determina conveniências, discursos. Manter uma igreja urbana é caríssimo. Nós aqui da Bethesda que o digamos. E o pastor que está começando uma igreja, ele sofre pressão do mercado, ele vai diluir o discurso dele, ele vai adaptar o discurso dele ao mercado para dar certo. Por quê? Porque ele tem como referência a igreja lá que deu certo, porque teve um discurso neopentecostal de prosperidade que jogou para o campo mágico a ascensão social. Então, assim, a minha reação é uma reação pastoral. E, como pastor, eu não consigo ver como que nós podemos ser minimamente otimistas com o quadro que se desenha na igreja evangélica, histriônica, cada vez mais motivo de chacota, cada vez mais os cultos se transformando em coisas bizarras, e isso tudo motivado, eu diria, por uma pressão de mercado fortíssima. É a minha reação. E você vai dar para mim agora? Tu acha que eu vou terminar o quê? Eu já tinha terminado, obrigado vocês e obrigado vocês. Pronto.